Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Costa Gold Promotor Investimento. Meu nome é Diogo Costa, eu sou especialista em crédito consignado e hoje, dia 2/3/2023, estamos em março aí. Neste canal a gente fala sobre mercado, economia, investimento e também a gente tem um viés voltado para o crédito consignado. E hoje, pessoal, eu trouxe um convidado super especial, mais que especial, que é o Edson Scatolin. Ele é especialista aí na parte de vendas. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Diogo, pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui contigo. Você está entre os 5 melhores vendedores que eu conheço, vendedores naturais, pais de vendedores. Então, cara, é um prazer estar aqui contigo falando de um assunto que eu sou simplesmente apaixonado, né? Coração de vendas bate dentro do meu peito. Então, pode ter certeza que, cara, será um grande bate-papo aí para a gente trocar conteúdo. Eu quero ser o mais específico possível em algumas técnicas, porque eu vejo que tem muita gente que ensina vendas, mas não entra muito no detalhe da técnica. Então, eu vou passar algumas técnicas bacanas aqui para vocês buscarem conhecimento, né? Lógico que numa live a gente não consegue trazer um conteúdo muito aprofundado, mas a ideia é a gente fazer um bate-papo aí, estou à disposição. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica, tá, pessoal? Então, assim, para quem está chegando agora também aqui no YouTube, quem não é inscrito, pessoal, se inscreve aqui no canal. Se fazer sentido esse tipo de conteúdo, a gente fala aqui sobre crédito consignado, sobre reajuste, sobre investimento. Vou começar a trazer aí um pessoal aí da alta, ou seja, que tem um nível de conhecimento muito bom. O Edson, eu quis convidar ele, que é a pessoa aí que eu vejo que nesse cenário de vendas, negociação, propósito de vida aí, é uma pessoa que pode ajudar bastante. Inclusive, aí o Edson, nos conhecemos em 2014, se eu não me engano, né, Edson? Em uma outra empresa que você foi dar uma consultoria, né? Então, assim, para a gente poder começar aqui, Edson, o pessoal do Instagram está aqui, eu estou aqui no YouTube, tá? Conta um pouquinho quem que é o Edson Scatolin, o que você hoje faz, qual que é o teu viés, conta um pouquinho quem que é o Edson para nós, por favor. Bom, o Edson Scatolin é um paulista de 54 anos, casado, tenho um filho de 10 anos, 40 anos de vendas. Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai não queria me dar uma prancha de surf lá no litoral de São Paulo. Eu tive que começar a vender na praia, picolé, cachorro quente. E aí me descobri, não, né? Quando eu comecei, como a grande maioria que é paraquedas. E de lá para cá não consegui mais me desgrudar dessa maravilhosa área. Hoje aí há 40 anos trabalhando no mundo das vendas. Sempre achei que eu era um cara muito mais focado em pós-venda, mas depois me descobri vendedor mesmo. Quando meu coração pulsou, coração de vendas, aí eu me descobri. E aí hoje eu tenho já alguns anos, já uma empresa de consultoria, a gente contrata, desenvolve, retém vendedores, dou mentoria para vendedores de qualquer segmento. Eu trabalho muito autoconhecimento, eu tenho uma sócia minha que é uma psicóloga, que trabalha mapeamento de personalidade, mapeamento de perfil comportamental, personalidade, força de caráter, e a gente trabalha as técnicas de venda, né? Eu digo que vender talvez seja uma das profissões mais complexas do mundo, porque mais de 80% da venda é relacionamento interpessoal. E aí você está lidando com uma pessoa que você não conhece, trauma, preferências, perfil comportamental mesmo dela, que a gente trabalha com a metodologia bem sólida. Então, cara, vender é muito complexo. E há alguns anos eu fui responsável pela área comercial da Shell, Santa Catarina, onde a gente teve um resultado maravilhoso. Hoje eu tenho uma imobiliária em Balneário Camboriú. E a gente é vendedor, cara, o tempo todo, não tem como, né? Eu não gosto de vendas, você tem que se envolver como vendedor. Até dando um gancho, até do que você está falando, né? Se a gente for ver, quando a gente é pequeno ali, enfim, quando a gente está nos 6, 7, 8 anos, pergunta, o que você quer ser quando crescer? É muito difícil a gente ouvir, né, a parte, né, um vendedor. Porque o vendedor, às vezes, soa mal, né? Ou seja, o cara é vendedor, e esse aí quer te vender alguma coisa. Mas não. Um vendedor, ele vê uma necessidade para poder realizar sonhos, né? Então, ele vê um problema aí que a gente tem uma dor de mercado e seleciona na melhor forma. Então, assim, Edson, para a gente poder também começar, o intuito também dessa live, até inclusive a gente postou ali, é como vender mais e com qualidade. Por quê? Às vezes a pessoa ela quer focar na venda e esquece um pouco que tem que ter uma qualidade no atendimento para poder ficar uma venda perpétua, né, Edson? Então, para poder dar um gancho quanto a isso, o que você tem dessa visão? Conta um pouquinho para nós sobre isso. O que é vender mais e com qualidade?
Vender mais é você fazer uma venda que acontece de forma mais natural. Há muito tempo já que não se faz venda forçada. Lógico que você tem que ser agressivo no momento do fechamento do negócio, dependendo do perfil do cliente. Mas a construção das etapas da venda vai fazer com que você tenha um diferencial, que o cliente perceba valor naquilo que você está entregando para ele. Então, construir, entender que venda é processo, é fundamental para o sucesso de vendas. A venda é composta por etapas, então a gente aborda o cliente, mapeia a necessidade, apresenta o produto com base na necessidade que ele tem, faz uma apresentação de uma proposta para ele, negocia e faz fechamento. E depois vem o pós-venda. Legal você colocar esse sistema, porque também aqui na minha parte, eu trabalho hoje com consignado, né? Só que lá atrás, quando eu morava em São Paulo ainda, eu comecei vendendo trufa com 15 anos. Eu e um amigo meu de infância, pegava ali uma sacolinha com 100 trufas, ia nos shoppings, né? Passava, ia vender isso, cada trufa ali, enfim. Comecei já cedo, né? E aqui no consignado a gente tem um certo ritual de vendas, que eu posso até dizer assim, ou um processo, como você falou melhor, que ele é dividido por 5 etapas. Inclusive, eu tenho aqui como que é a prospecção, né? Ou seja, a pessoa ela precisa gostar desse tipo de contato com o cliente em ligação, em mensagem de WhatsApp, SMS. O segundo que eu acho que é o também importante, que é o quê? Não só ligar, mas tem que achar o lead potencial, né, Edson? Porque o que acontece? Quando você tem o contato do lead potencial, a gente tem, mesmo que não consiga oferecer ou vender de primeira, que nunca é possível, claro, raramente você consegue desenrolar ali uma operação de primeira, só que você tem esse lead em carteira. Então, o que acontece? Se você não conseguiu hoje sondar e abordar e fazer com que você tenha uma venda de sucesso na primeira, você vai conseguir colocar esse cliente aí numa base onde você vai conseguir fazer um trabalho depois com ele. Então, acho que o primeiro processo seria a prospecção. E a prospecção hoje, Edson, eu acho que creio que é muito importante, muita gente peca nisso, né? Liga pouco, ou seja, prospecta pouco, quer vender muito. O que você acha dessa parte de prospecção, Edson? Daí você dá um gancho, depois eu dou um gancho aqui. Na verdade, você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Né? Isso é verdade. A prospecção é fundamental para que o cara tenha uma receptividade, pelo menos para te ouvir. A pouca experiência que eu tenho falando de consignado é que existe um volume muito grande de pessoas tentando vender consignado. Isso é um problema para quem vende consignado, porque se você for para a bala comum, abordar como todo mundo aborda, o cara desliga o telefone na tua cara em menos de 10 segundos. Então, abrir a porta da sondagem é através de uma prospecção e de uma abordagem assertiva. Para isso, existem várias metodologias. Né? Eu gosto muito de perguntar se a pessoa pode falar naquele momento. Porque tem muito que o vendedor já sai disparando informação que o cara está no meio de uma reunião. Bela informação, porque muita gente hoje não tem esse feeling, né, Edson, de entender que às vezes a gente está invadindo uma certa privacidade ligando para o cliente nem te conhece. Então é sempre bom a gente ter esse tipo de relacionamento, ou seja, perguntar se pode falar inicialmente, eu acho que é uma boa maneira de começar a ligação, né? Eu gosto bastante de uma ligação inicial ou até uma mensagem no WhatsApp. Aí se a pessoa te ignorar, eu ligo. E aí eu pergunto qual que é o melhor horário para a gente falar e a melhor forma de falar. Porque aí eu estou dando a liberdade. Às vezes a pessoa tem interesse, mas ela não pode falar naquele momento. Então ela vai falar, me liga à noite. Aí eu vou ligar à noite para ela. Ou seja, eu estou estendendo o tapete, deixando ela o mais confortável possível para ter um atendimento dentro daquilo que ela acha ideal. E aí você tem que aí fazer ganchos de sondagem. Por exemplo, quando se fala de consignado. Consignado se vende dinheiro. Eu não vou dizer que isso é mais fácil, seria utópico, né? Mas, cara, vender dinheiro para a pessoa realizar qualquer outra coisa é uma amplitude muito grande, mas a pessoa tem uma necessidade, né, em relação à taxa de juros, a outros financiamentos, aqui está o ativo. Pessoal, peguem caneta e papel e anotem, tá? Porque aqui está saindo só pérola, tá? Eu também estou anotando aqui, porque esse tipo de situação a gente precisa anotar. Então, assim, ô Edson, eu vejo que na prospecção, além de tudo que você falou, complementando um pouco, eu vejo que tanto a ligação é um meio que a gente se comunica, o WhatsApp hoje é um dos meios de comunicação que mais vende, né? Ou seja, que a gente tem para poder utilizar, SMS, disparo, o próprio Instagram, Facebook e YouTube, que são redes sociais, servem para poder captar lead como prospecção. Eu estou com o meu canal do YouTube, inclusive vai fazer
3 meses, agora dia 15, que eu comecei a colocar conteúdo ali. Então, numa forma orgânica, eu faço alguns vídeos, e esses vídeos é segmentado aí para o público-alvo que a gente opera, que é o CIAP, ou seja, que é o Poder Executivo do órgão federal. Tem também ali alguns clientes do INSS. Então, assim, esses próprios clientes que assistem o vídeo, ou seja, eles mesmos mandam mensagem lá no vídeo pedindo para entrar em contato. Então, creio que a prospecção é a primeira parte aí de um processo de venda com excelência, né, Edson? É a etapa inicial, né? Etapa inicial. É que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muito vendedor que faz uma abordagem achando que já se conectou com o cliente, só porque ele te respondeu numa própria ligação. Mas dependendo do perfil comportamental dele, a gente trabalha com uma metodologia chamada DISC, que é para fingir mapear o perfil do outro. É comportamento observado. Dependendo da linguagem de valorização dele, ele ainda não está pronto para ir para a etapa de sondagem. Então, eu preciso encher o copinho, na minha percepção como vendedor, de uma abordagem que eu estou levando para a etapa de sondagem. Mas na mente do cliente, não, ele ainda está desconectado contigo. Então, ele não vai te abrir informação. Então, é importante que você trabalhe abordagens diferenciadas com base no perfil do cliente. Isso é um conteúdo muito rico e muito aprofundado. Eu precisaria de horas para trabalhar com isso. Mas não é abordar todo mundo igual. É ir testando conforme a linguagem de valorização a forma que você vai abordar o cara. Vou te dar um exemplo rápido. Eu abordei um cara pelo WhatsApp. Eu falo, bom dia, meu nome é Edson, trabalho no crédito consignado aqui no Gold Coast, tudo bem? Diga, como é que funciona o meu telefone? Já veio aquela mensagem. Geralmente é assim, né? Geralmente é assim que é o receptivo. Exatamente. Aí eu falo assim, porque ele é um cara que está sendo dominante nesse momento. Ele não quer que você se aproxime dele. Ele é um cara que, nesse momento, agora, quer que você seja objetivo. Trabalho com crédito consignado. O senhor gostaria de conhecer um pouquinho mais? Ele benefício. Ponto. Aí ele vai falar, cara, me liga à noite. Ou ele não vai te falar bom dia. Aí se for uma pessoa influente, interativa, você vai falar bom dia, meu nome é Edson, trabalho. Oi, tudo bem, e você? Quando ela manda você, ela já é uma pessoa que está preocupada contigo. Aí você consegue ligar uma valorização. Aqui está tudo bem, graças a Deus, espero te encontrar bem também. Pô, estou te ligando para te oferecer coisas maravilhosas dentro do crédito consignado. Aí você começa a criar uma conexão. Muito bom. É um conteúdo amplo. Conexão, né? Teoria para ser um camaleão em vendas, tá? E para quem está chegando agora, pessoal, a gente está falando do ciclo de vendas, tá? Que, na verdade, é um ritual, bem dizer, que são alguns processos, né? Etapas, que vem a prospecção em primeiro lugar, depois que é o contato, ou seja, achar o lead potencial. O terceiro, no meu ponto de vista, é a negociação, o fechamento, que a gente precisa ter para poder ter uma venda sadia, que é saber negociar e fechar. O quarto passo que eu tenho aqui é a burocracia, que também depois que você faz a operação, faz a venda, ainda tem algum problema no percurso que você vai ter que ter resiliência, ou seja, para saber lidar com isso, que muita gente peca aí, né, Edson? Ou seja, ele consegue ligar bem, achou o lead potencial, conseguiu negociar, conseguiu fechar. Vou dar um exemplo aqui para o consignado, tá? O cliente Pedro, consegui achar ele ali pelo WhatsApp, consegui o contato dele, negociei com ele 100 mil reais ali para poder oferecer para ele poder trocar de carro, ou seja, fechei legal, pedi os documentos para ele, ele me enviou, aí chegou na parte do banco que eu digitei no banco, por algum motivo o banco não faz o ministério dele, ou seja, o Banco Pan não faz o Ministério da Saúde, e aí cancela, e o corretor, o vendedor, ele fica desesperado. Ele fala, meu Deus do céu, acabou a venda e agora perdi 100 mil. E assim, tem que saber que no processo de venda a gente vai passar por isso. A gente vai ter essa burocracia, que a gente vai ter que ter esse jogo de cintura para poder deixar o cliente confiante e também não passar esse sentimento para o mesmo. Ou seja, essa parte de burocracia eu acho que é muito importante, porque no meu ponto de vista, eu já tive salas aí, pessoas que passaram comigo aí, que trabalharam como corretor, e eu vejo que nessa parte aí, quando entrava a burocracia, que é o sistema, como digita no banco, o banco vai ligar para poder fazer um pós-venda. Então, às vezes o banco não consegue contato com o cliente, pendencia. E o corretor que está lá atrás, ele fica assim, ele fica tipo desesperado, porque ele já vai pensando que vai dar errado. E voltando até numa parte que foge um pouquinho do que a gente está falando, é o quê? Colocar primeiro na mente o que a gente quer. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente nem acreditar no nosso produto, né, Edson? A gente tem que acreditar no nosso produto, que eu acho que é um dos fatores essenciais. O quinto passo do ciclo de vendas é o pós-venda.
Então, assim, para quem chegou agora, a gente está falando sobre isso, pessoal. Eu vou passar agora para o Edson, referente ao contato, Edson, ou seja, no segundo passo, achar o lead potencial. O que você trabalha com isso? O que você vê quando você acha o lead? Qual que é a tua abordagem? Como que você fala com ele? Me passa um pouquinho dessa tua visão, por favor. Vamos lá, o primeiro ponto é assim, né? A gente trabalha muito tráfego pago. Então, o vendedor, quando ele recebe um lead, ele pode ter ele tem que qualificar esse lead. Ele tem que, perdão, classificar esse lead, para saber se é um lead que está pronto para fechamento de negócio. Ele pode ser um lead que ainda não conhece o crédito consignado, ele vai precisar de nutrição. Ele pode ser um lead que recentemente fez o consignado e que no momento agora ele não vai fazer outro. Esse é um cara que eu tenho que manter contato com ele. Como manter esse contato? Mandar informação sobre taxa, sobre benefício, sobre margem, né, que ele pode trabalhar dentro do salário fixo dele, que é descontado em folha, para que eu possa criar uma conexão. Eu digo o seguinte, que a partir do momento que você criou um contato com o cliente, faça de uma determinada forma com que o cliente, quando receber uma mensagem sua, uma ligação, ele pensa, pô, tá vindo alguma coisa que me faz crescer, que me faz ter conhecimento. Esse cara não quer só vender para mim. Então, eu penso que isso é fundamental. O vendedor ele tem que ter N ferramentas, conhecimento, para ir subsidiando o cliente com informações para que ele esteja preparado para tomar a melhor decisão. Então, se eu recebo um lead e entendo que ele está no momento certo, ou seja, um lead qualificado, aí eu vou trabalhar uma sondagem para entender o que ele espera. Porque eu vejo muita gente perdendo um mix maior, né? Na verdade, um bom número maior de vendas, porque não faz uma sondagem. Por exemplo, ele pode ter um carro financiado e alguma outra coisa que ele queira comprar, e o cara trabalha É saber fazer a pergunta, né, Edson? Por exemplo, saber perguntar. Porque a pergunta hoje te traz uma resposta. E às vezes, se a gente não saber o que o lead potencial precisa, o que eu vejo nessa parte, ô Edson, é assim, às vezes o vendedor ele tem muito interesse no dele, quanto que ele vai ganhar. Ah, vou fechar isso, já faz a conta de quanto que vai ganhar. Mas eu vejo que é um lado errado. Por quê? Porque a gente tem que primeiro entender o que o potencial lead precisa para a gente poder colocar o melhor produto e serviço para ele. No meu caso, que é o crédito consignado, por exemplo, a gente tem ali bancos que operam, enfim, cada um com um tipo de roteiro, tabelas. Então, se eu não sei o que o meu cliente necessita, eu não vou conseguir colocar o melhor produto e serviço para ele. Por exemplo, você me deu um exemplo muito bom. A maioria dos clientes hoje, pelo menos os servidores públicos, ele tem um carro alienado, ele tem uma casa alienada pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil. Ele tem alguma parceria que ele paga fora da folha, um cartão de crédito. Então, se a gente saber fazer essas perguntas iniciais, a gente consegue levar o melhor produto e serviço para ele. Não sei se eu estou correto, Edson. Perfeito, absoluto. É isso daí. Se você consegue fazer uma sondagem estruturada, bem mapeada, você tira o produto certo da prateleira. Eu vejo que muitos vendedores, eles abordam bem o prospect. Só que no momento de fazer a oferta do produto, ele faz uma oferta equivocada. E aí você perde a persuasão, porque aí o cara perde interesse naquela ligação, no contato contigo. Então, a primeira oferta, ela é fundamental para que você continue o processo de negociação e um possível fechamento. E aí, deixa eu entender um pouquinho, senhor Antônio. O senhor está dizendo aí que o senhor já conhece o consignado. Hoje, para que o senhor possa, né, fazer uma limpeza nas suas alienações, qual o valor que o senhor precisaria? A gente trabalha isso com uma referência. Isso interfere também na tabela de juros que eu vou trabalhar com ele. Então, soldar é fundamental. Na minha modesta opinião, como vendedor, há 40 anos, a etapa mais importante é saber fazer perguntar. E aí eu vou trazer uma dica para quem está assistindo, tá? Tem uma técnica de 1988 chamada Spin Selling. A Spin Selling, ela é conceituada... Vou anotar como que chama? Até vou anotar. S-P-I-N, Spin Selling. Essa técnica, ela trabalha dentro da mente do cliente, situação, problema, implicação e necessidade a resolver. A grande maioria dos vendedores erra quando oferece a solução do problema do cliente, quando o cliente ainda está pensando no problema. A Spin, ela nasceu através de uma pesquisa, 35 mil casos de vendas. Eles chegaram à conclusão que os melhores vendedores são aqueles que sabem perguntar. Então, eu uso a mente do meu cliente fazendo perguntas que são muito mais fortes do que a afirmação, para que ele chegue à conclusão que ele tem que fechar o negócio comigo. É uma técnica maravilhosa, eu uso um monte de segmento. Então, ela está inteirinha dentro da etapa de sondagem. É fantástico, eu posso passar uma hora falando dela, eu sou apaixonado por ela.
Até, Edson, até dando um gancho, o Caio Carneiro é um cara que eu também me espelho, eu modelo ele bastante, ele diz o seguinte: se você ainda não pode ser exemplo de resultado, seja um exemplo de esforço. Inevitavelmente você encontrará o caminho para o resultado. Então, assim, a gente precisa se dedicar, a gente precisa fazer acontecer. É a mesma coisa, né? Tem gente que, por exemplo, fica orando para Deus, pedindo para ganhar na Mega Sena e não compra nem o bilhete para poder ganhar. Então, assim, às vezes a gente precisa não só querer algo, mas sim fazer algo, porque tudo está no poder da ação. Ou seja, se mexer, se movimentar, tá atualizado. Ou seja, o que os teus cinco principais concorrentes fazem que você não faz? Modelagem, eu acho que é uma parte muito importante para a gente poder chegar onde a gente quer chegar, né, Edson? E dando um complemento aqui agora, para a gente poder entrar na parte de negociação, fechamento, que eu acho que é bem importante. No meu ponto de vista, a negociação em si, ela tem alguns princípios, que é o quê? A gente já falou anterior, que é saber fazer as perguntas para o cliente, ou seja, entender a necessidade dele, verificar se o teu serviço ou produto se encaixa no que ele precisa, e terceiro, verificar se isso vai servir para ele. Por quê? Eu vejo muita gente empurrando venda. Por quê? Por que empurrando? Porque pensa no teu bolso. E quando a pessoa faz isso, o vendedor ele pensa primeiro no bolso do que resolver um problema do cliente, ele está trabalhando totalmente errado. Ele pode até ter um resultado agora, mas lá na frente ele não vai, ele vai, né? Ele vai ter a consequência. Cliente só é cliente quando compra a segunda vez. Exato. Perfeito. Perfeito. Você fez uma venda hoje com um cara. Na verdade, tinha um cara, Jorge Girardi, que está no Guinness Book, que ele falava isso, cara, o cliente só é cliente depois que compra a segunda vez comigo. E ele só vai comprar a segunda vez comigo quando eu fiz um bom trabalho. E mais do que isso, o primeiro fator que faz uma pessoa fechar negócio contigo chama-se credibilidade. E se eu minto, se eu falo uma coisa que não é verdadeira, se eu forço uma situação de decisão onde não é o momento. E no nosso mercado tem muito problema, Edson, de omitir taxa. Porque assim, a gente não vende taxa, a gente vende desejo, a gente vende sonhos. Então, assim, às vezes, para poder ganhar o cliente, você ludibria ele na questão da taxa. E o nosso mercado, às vezes, do correspondente bancário, ele está um pouco limitando o nosso trabalho devido a más pessoas que hoje operam e fazem com que a negociação em si, para qualquer outra pessoa que liga, o cliente já fica meio com receio. Então, assim, sempre falar a verdade, né, Edson? Acho que a verdade é o princípio hoje que a gente tem para poder levar um caminho legal. Então, é a verdade, né? Porque assim, ó, mentir quebra o principal fator que faz uma pessoa fechar negócio contigo é a confiança. Então, não existe mentira no mundo brasileiro. A não ser que você só pense naquele momento. Mas aí você não vai ter perenidade na profissão de vendas. Porque assim, se eu negociei com alguém que me trouxe uma solução para o meu problema, eu vou indicar essa pessoa para alguém. Quando você recebe a indicação de um outro cliente para falar contigo, a probabilidade de fechamento de negócio passa de 55%. Então, não adianta você achar que indicação não gera negócio. Gera muito negócio. Só gera negócio. Você tem que E o fechamento é aquilo, né? Por exemplo, ali, hoje, se o cliente já deu, por exemplo, um sinal que ele tem interesse, saber fechar. Como que você fecha uma tratativa de empréstimo consignado? Por exemplo, fazendo pergunta. Senhor Edson, hoje, tendo em vista que você tem 100 mil aqui disponível e já tem aprovado aqui para você com o banco, prefere enviar o teu documento para mim por e-mail ou pelo WhatsApp? Ou seja, você coloca duas opções onde ele vai falar uma. Então, a gente saber levar para o fechamento é muito importante, porque o fechamento em si é quando o cliente ele te dá ok, ele te manda a documentação, ele assina o contrato, então a tua operação está fechada. E muita gente peca aí, né, Edson? Eu gostaria que você desse um panorama nessa parte de fechamento, quais são os aspectos aí que a gente pode adotar para ter um fechamento saudável e legal aí. Isso não só no consignado, mas para venda em geral aí. Vou repetir o que eu te falei no começo. Eu construí bem as etapas da venda. O fechamento ele é mais natural. Lógico que às vezes o cliente está indeciso. Eu sentindo isso, eu posso falar. Antônio, vamos lá. Eu apresentei todos os benefícios para o senhor. O que está faltando para o senhor fechar? Nada. O contrato está pronto, estou encaminhando. Qual a melhor forma de mandar para o senhor? Por e-mail ou pelo WhatsApp? Porque eu sinto dentro do meu coração, senhor Antônio, que isso é o que o senhor precisa. Então não tem por que a gente não fechar. Eu vejo que o fechamento ele é uma dificuldade para muitos vendedores, tá? Porque o cara faz todo o processo de construção e deixa na mão do cliente muitas vezes a decisão. Sendo que você, como vendedor, pode dar esse prazo para fechar o negócio. Então eu pergunto,
eu faço normalmente um resgate dos benefícios que ele me falou que ele enxergou daquele que eu ofereci para ele. Ou seja, com base nas necessidades, benefícios que eu ofereci, está suprindo aquela necessidade dele, e eu faço esse resgate de tudo aquilo que eu apresentei que ele enxergou como benefício. E aí o fechamento ele acontece de forma natural, bem mais natural. Agora, não adianta você achar que você vai fechar negócio a partir do momento que você deixou as etapas lá para trás mal realizadas. Ele não entendeu o produto, ele não entendeu a taxa, ele não entendeu quando vai ser liberado, ele não entendeu qual documento que ele tem que mandar. Ou seja, você vai ter que reconstruir tudo no momento que a temperatura não era para fechamento. E aí você, infelizmente, você vai perder o negócio, porque não está pronto. Muito bom, hein, pessoal? Pessoal, manda esse aviãozinho para as pessoas aí que tem hoje, que querem aprender, porque assim, está sendo muito rico a nossa conversa aqui. O Edson está tendo um tempo dele disposto aí para poder passar um pouco dessa visão de que é a venda, como funciona a negociação. Muito obrigado de novo, Edson. Ó, aqui no YouTube, deu um sinal que a gente tem 10 minutos para poder encerrar. Então, nesses 10 minutos aqui no YouTube, para a gente poder finalizar, vamos falar sobre pós-venda e depois a gente continua aqui no Instagram, tá bom, Edson? Ó, pós-venda, creio que é a parte mais importante de tudo, né? Porque o pós-venda é o que você garante uma indicação, onde você garante ali que o cliente vai comprar de novo de você. Então, assim, no nosso mercado, inclusive aí, a gente tem muita indicação, por quê? Porque a gente faz um trabalho de pós-venda. Todos os clientes que passam aqui pela empresa, depois que ele recebe o valor na conta, ou que ele fez um cartão de crédito, um refinanciamento, qualquer coisa, ou até mesmo um cliente que sacou um FGTS com a gente, porque também, Edson, entrou em 2021, no final do ano, a antecipação do fundo de garantia para quem é trabalhador de carteira assinada. Entra como modalidade de saque aniversário, então atinge aí mais de 70 milhões de pessoas no Brasil, e aí entrou o Roberto Marinho aí, que entrou como ministro e queria tirar, só que aí isso está um pouco em off, vai ter algumas mudanças agora para esse mês, então é um público muito grande. Então, o que a gente faz? Todo contrato que a gente tem, que a gente passa, a gente liga para o cliente e pergunta: como que foi a tua experiência com a Costa Gold Promotora? Você ficou com alguma dúvida? Deu tudo certo? De 1 a 10, qual que é o número para você mostrar a nossa empresa para outra pessoa? De 1 a 10, é 9, é 10? Então, assim, pedir depoimentos. Ou seja, eu tenho diversos depoimentos de clientes aqui em pastas onde ele pega e coloca o rosto dele e fala assim: ó, eu sou aqui de Mato Grosso do Sul, fiz uma operação com o Diogo Costa aí de Florianópolis, mesmo ele estando aí em Florianópolis, ele estando aqui, a operação foi super segura, super indico, porque um depoimento vale mais que 1000 verdades, né, Edson? Então, assim, eu acho que total, o quinto passo, eu acho que é o mais importante de todo o processo de venda, que é o pós-venda. Se você quiser complementar, Edson, a questão da pós-venda, fica à vontade. É assim, você que trabalha com documentação, você trabalha com liberação de crédito, acho que é importante que você faça um acompanhamento até a entrega. E eu vou um pouco mais longe. Se eu sou um vendedor autorizado e eu mapeei lá que o cara queria pintar o carro dele, por exemplo, quando eu for fazer pós-venda, eu vou perguntar como foi a quitação do carro. Porque aí eu estou, na verdade, colocando a cereja em cima do bolo. Ou seja, o senhor me comentou que o senhor queria fazer uma desalienação de veículo. O senhor recebeu o crédito, conseguiu fazer, deu certa operação de desalienação. Ou seja, eu estou apenas dizendo para ele que eu entreguei o bolo inteiro para ele. Tudo o que ele esperava de mim, eu, inclusive, isso veio muito depois da pandemia, tá, Diogo? Sim. O interesse genuíno. É importante que você realmente demonstre que você está interessado em solucionar o problema daquele cliente, na dor que ele sente, do começo ao fim. E o pós-venda nada mais é do que a oportunidade de mostrar que tudo aquilo que você cumpriu enquanto você estava vendendo para ele, realmente aconteceu. E a pessoa se sente importante quando você faz um pós-venda ligado à necessidade dele. Que foi o que eu falei da questão da alienação do carro. Eu não ligo só para saber se liberou dinheiro. Eu ligo para saber se realmente a operação completa fez o sentido para ele. E esse cara vai te indicar, porque você despertou nele uma sensação de importância muito grande. E as pessoas gostam desse tipo de... Ou seja, entregar mais que o esperado, né, Edson? Porque assim, uma coisa é você entregar o esperado, que é o padrão. A pessoa ela quer receber o que tu prometeu, não interessa. Ela quer receber. Então, assim, quando você supera a expectativa, é muito bom. O que você não pode é não entregar o esperado, porque o mínimo é você
Combinou alguma coisa, um produto vai chegar na tua casa em 10 dias, tem que chegar em 5. Por quê? Porque você quebra a expectativa da pessoa. Por exemplo, aqui, em alguns casos, né? Eu tenho algumas operações aí de negociação, como eu tenho 12 anos na parte de consignado, eu tenho um know-how bem legal nessa parte de negociação. Então, para poder quebrar as expectativas dos meus clientes, ou seja, eu estou vendo aqui que eu tenho um contrato que eu consigo fazer, a primeira parcela vai vir para abril, no caso do que 2 meses, e aí na minha negociação eu falo assim, meu amigo, você está pegando aqui o valor de 100 mil, parcela de 3 mil, a primeira parcela já vem agora para março, tá ok? E aí, assim que descontar, a gente entra em contato para fazer algum outro tipo de estratégia. Só que aí, em março não vai vir a parcela, vai vir em abril. Ou seja, ele ganhou 30 dias a mais, então eu quebro a expectativa dele. Ou seja, enfim, fez uma operação de um cliente lá de Brasília mandar um livro para ele pela Amazon, pega o endereço dele, ó, Costa Gold. Então, assim, eu vejo que essa parte de quebrar a expectativa é o que falta no mercado. As pessoas, elas estão muito na média. Então, quando a gente entra para arregaçar, ou seja, fazer o nosso propósito dar certo, a gente consegue chegar nos nossos objetivos. E um cliente satisfeito, um cliente insatisfeito, Edson, é pior do que 100 clientes satisfeitos. Porque para um cliente te queimar em toda a roda é muito fácil. Porque, assim, isso para nossa vida inteira. Por exemplo, você está ali fazendo tudo certo, ou seja, está treinando, está se alimentando bem, está estudando. Aí um errinho que você faz, ele já atrapalha todo o teu poder que você teve nos últimos dias. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa parte de pós-venda, que é a fidelização do cliente, que é o depoimento, que é pedir para ele te indicar. Ou seja, para mim, no ritual aí, no ciclo, Edson, dos 5 passos, acho que o mais importante é o pós-venda. Não sei se você concorda comigo. Concordo. E aí eu vou trazer 2 assuntos aqui ligados ao pós-venda que eu sou apaixonado. Sim. Todo vendedor tem que ter assuntos paralelos com o cliente. Não é só produto, não é só serviço. Eu estou na academia, não posso atender. No dia seguinte, ligo para ele. E aí, como é que está a avaliação? Beleza? Peguei na academia de novo, não quero te atrapalhar no treino. E aí, de repente, você manda aquele livro ligado a uma alimentação mais saudável. Que eles se preocupam com isso. E o segundo ponto, que é muito legal, eu trabalho no mercado imobiliário. Quando a gente vende um apartamento, a gente vai na rede social daquela pessoa, imprime fotos, compra porta-retratos. Quando ele abre a porta do apartamento, o apartamento está repleto de portas-retratos da família. Nossa, é sensacional. Superar a expectativa. Superar a expectativa. Esse cliente não vai te indicar, Edson? Não vai falar para todo mundo que você... Meu Deus. É simples, né? Mas as pessoas às vezes não entendem. Ô, Edson, olha só. 1 minuto. Eu vou aqui no YouTube agora. Vira para cá, por favor. Ó. É que aqui tem 2 minutos. Pessoal, para quem ficou até aqui agora, ou seja, curte o vídeo aí, porque, assim, não é fácil trazer um cara desse com esse know-how que ele tem aqui para poder conversar com a gente, tá? Então, assim, curta o vídeo, compartilha. Para quem faz sentido, se inscreve no canal. Constantemente aí a gente vai trazer pessoas aí para poder conversar sobre vendas, negociação, oportunidades de negócio. Inclusive, eu tenho um e-book que eu fiz, tá? De como gerar renda imediata a partir do zero. São 10 técnicas online, 14 offline, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então, para todos que foram aqui até agora, um beijo para vocês, fiquem com Deus e é nóis!